Glória a Deus. Amém, queridos? Paz do Senhor. Glória a Deus. Uma bênção podermos estar aqui ouvindo tantas coisas grandiosas que Deus está fazendo. Eu sei que o Senhor já se manifestou hoje de uma forma muito sobrenatural, no meio dos louvores. Como é bom a gente poder adorar, a gente poder se derramar diante de Deus, olhar para esse Deus tão poderoso, né? Quando nós cantamos esse Deus poderoso, o nosso coração se enche de alegria e nós não temos como nos conter diante dele. Que você entenda isso nessa noite de uma forma muito plena. Esse Deus poderoso é o Deus que te ama, é o Deus que te acolhe, é o Deus que cuida de você, é o Deus que não olha dificuldade para poder alcançar o teu coração. Amém? Eu quero dar continuidade nessa noite, a palavra que o Senhor já colocou no nosso coração. Mas antes eu quero orar mais uma vez por você, por esse tempo. Feche teus olhos aí, sentado aí no seu lugar. Senhor, eu quero te louvar mais uma vez pela palavra que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Eu quero nessa noite orar pela vida dos meus irmãos que vão receber essa palavra. Espírito Santo, tu aquele que convence o homem da justiça, do juízo. O Senhor é aquele que penetra até a divisão da alma e do espírito. O Senhor é aquele que discerne as intenções e os pensamentos do coração. E nessa noite, Espírito Santo, que essa palavra entre em nosso coração, em nossa mente, e venha discernir tudo segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, que nos alcance e que faça de nós aquela pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo roubador da palavra. Senhor, sela agora as portas e as entradas deste lugar com o sangue de Jesus. Sela agora, Espírito Santo, a mente, a vida de cada um dos meus irmãos com o sangue de Jesus. Coloca sobre eles o capacete da salvação, para que eles possam, Deus, estar com a mente focada em receber algo da parte do céu para os seus corações. Nós os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, para nós podermos começar a nossa reflexão dessa noite. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, vai dizer: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Amém? Amados, nós semana passada, nós começamos aqui uma ministração e nós começamos a falar sobre fortalezas. E para poder maior compreensão da igreja, maior compreensão dos irmãos, nós primeiro fizemos a primeira parte, que era nós identificamos o que é fortalezas. Para nós podermos lutar de forma correta, para nós lutarmos a luta certa, nós precisamos conhecer o inimigo que nós estamos lutando. Precisamos entender qual é o tipo de inimigo que nós estamos enfrentando. E aqui nós vemos que a semana passada nós falamos que fortaleza, ela é algo que vem da palavra grega, né? E a intenção desta palavra no mundo antigo é para descrever uma
fortificação militar. Era para poder descrever uma cidade murada ou mesmo um castelo construído para resistir grandes ataques. E o que nós podemos entender, então, que era um lugar difícil de ser conquistado. Uma fortaleza, você não conquista uma fortaleza indo pela porta da frente. Você não conquista uma fortaleza simplesmente chegando lá e querendo subir os muros da fortaleza. Não. Você precisa ter uma estratégia, você precisa saber qual é o meio que você vai usar para você penetrar naquela fortaleza e começar a destruí-la de dentro para fora. Porque é impossível você destruir, ou quase impossível, você destruir ela de fora para dentro. E assim também é as fortalezas espirituais. Paulo usa essa imagem para explicar algo espiritual muito importante para nós. Existem estruturas mentais, espirituais, que se estabelecem dentro da nossa vida, ou dentro de uma pessoa. E essas fortalezas, querido, elas precisam ser rompidas. Elas não surgem de um momento para o outro. Nós vimos isso aqui a semana passada. Elas são construídas ao longo do tempo. Então, fortaleza, você não pega uma fortaleza e constrói ela de um minuto para o outro. Ela é construída ao longo do tempo. E aí, assim também é as fortalezas espirituais que existem dentro de nós. Podemos ver que uma fortaleza espiritual, ela pode ser entendida como um padrão de pensamento, um comportamento repetido, uma estrutura mental formada pela repetição de crenças e de escolhas, ou seja, daquilo que eu acredito que seja certo, daquilo que eu acredito que seja bom, de escolhas que eu fiz para poder viver aquele estilo de vida. Ainda eu preciso compreender algo muito sério, que fortaleza não é algo isolado, não é apenas um deslize, não é apenas um pecado, mas fortaleza é algo que criou raízes dentro de nós. Fortaleza é algo que já está lá dentro, que foi plantado e que criou uma estrutura que hoje ela tem predominância. Ainda preciso entender o que Paulo está dizendo. Ele diz que fortalezas precisam ser destruídas, porque elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Versículo de número 5. Ela se levanta exatamente contra aquilo que Deus estabelece como princípio. Podemos ainda olhar e ver que não é apenas um problema moral, ou seja, algo que eu possa mudar apenas com um comportamento ou deixando de fazer algo. É muito mais do que isso. É um sistema interno que resiste à verdade de Deus. Então é muito mais. Então a fortaleza espiritual é algo que está dentro do ser humano, e esse algo que está dentro do ser humano, ele resiste à verdade que vem de Deus. Quando nós olhamos para isso, podemos então ver alguns exemplos de fortalezas espirituais hoje. Essas fortalezas, elas podem aparecer de diversas formas na vida cristã. Por exemplo, a rejeição à autoridade espiritual que Deus levanta para nos conduzir. E às vezes a gente faz isso, né, de uma forma muito sem pensar. A gente simplesmente se levanta. Uma outra resistência espiritual ou fortaleza espiritual é resistência à palavra. Nós estudamos aqui na Escola Bíblica, foi muito interessante, porque às vezes nós temos uma crença e nós pegamos essa crença e trazemos para a vida espiritual, mas não é a verdade de Deus, e por isso tudo aquilo que bate de frente com aquilo que eu quero, eu rejeito, mesmo sendo a verdade de Deus. Mesmo sendo a palavra de Deus, se contrariar a minha vontade, eu rejeito. Então, isso também é uma fortaleza espiritual.
Podemos, então, mais um exemplo nós muitas vezes selecionamos aquilo que nós queremos ouvir, da Bíblia, né? Esse tipo de mensagem eu gosto de ouvir, esse tipo de mensagem não é o meu estilo de mensagem. Esse tipo de palavra eu gosto porque me motiva, esse tipo de palavra eu não gosto porque me confronta. A gente começa a ser seletivo em relação àquilo que nós queremos ouvir da Bíblia Sagrada. Isso é uma fortaleza espiritual que já está impregnada, que já está enraizada dentro de nós. Uma outra questão é um estilo de vida que não revela Cristo em nós. E Beto falou aqui, deu alguns exemplos, né? Um estilo de vida que não revela Cristo. Um estilo de vida que as pessoas olham para você e não vê nada de Deus em você. Isso também é uma fortaleza espiritual. Porque eu tenho o meu próprio estilo. Obrigado, minha linda. Eu tenho o meu próprio jeito de viver. Eu sou assim mesmo. E a gente começa, então, a criar fortalezas dentro de nós, a fortalecer essas resistências dentro de nós, e está tudo bem, eu continuo sendo cristão. Fora as fortalezas emocionais que nós temos, não é verdade? E como temos fortalezas emocionais? Ansiedade que domina a nossa mente, ressentimento que nunca é curado porque nós estamos tão ressentidos com as coisas que a gente não deixa o bálsamo do Espírito Santo entrar e curar as nossas vidas, os nossos corações. O orgulho que nos impede de chegar ao arrependimento é outra fortaleza. Nós somos tão orgulhosos que a gente não deixa o Espírito Santo nos convencer de que nós precisamos nos arrepender. Um outro que é muito sério é o medo. Nos paralisa diante de decisões importantes. Eu vou mudar a minha vida a partir de hoje, vou me entregar completamente a Cristo. Mas se eu me entregar completamente a Cristo, o que vai ser disso? E eu começo a pontuar coisas que me impedem de me entregar completamente a Cristo. E nada mais clássico do que os vícios que nos dominam e que dominam o ser humano, né? E que se torna uma prisão emocional, os vícios. E quando nós olhamos para tudo isso, meu amado, essas coisas, elas não começam gigantes, elas começam pequenas. É com uma palavra, é com um pensamento, é com um olhar, é com a primeira atitude. Essas coisas começam muito pequenas, mas elas começam a crescer dentro de nós. E ela toma uma forma que chega um momento que nós não conseguimos mais controlar. Porque começa com um pensamento, se transforma em um hábito, ela cria uma estrutura dentro de nós e, por fim, ela se torna a nossa identidade. Interessante, né? Quando você olha para uma pessoa, você geralmente você dá uma nomenclatura para aquela pessoa, né? Fulano de tal, não, ele é pedreiro, né? Fulano de tal, não, ele é o motorista. Fulano de tal, não, é o pastor. Não, é o missionário. Aquilo que ele faz continuamente gera nele uma identidade. E assim são as fortalezas espirituais dentro de nós. Quem é aquela pessoa? É um viciado. Quem é? Não, fulano, aquilo ali é um perdido. Se torna identidade. Mas nós precisamos compreender algo muito sério nessa noite. Algo que precisa transformar essa identidade maculada em uma identidade espiritual. Essa identidade que você perdeu, a identidade de Cristo em ti, e se tornar uma identidade de filho de Deus,
filho do reino, eleito de Deus, aquele escolhido para poder ser alguém que Deus plantou nessa terra. E o que eu quero que você entenda nessa noite, a boa notícia do Evangelho, meu irmão, é que nenhuma fortaleza é maior do que o Deus que você e eu servimos. Nenhuma fortaleza que está impregnada no consciente ou inconsciente do ser humano é tão grande ou tão forte que a verdade de Deus não possa transformá-la. E é nisso que nós queremos nessa noite, então, trazer para vocês. Já que nós sabemos que existem fortalezas e que essas fortalezas, se nós não tivermos cuidado, elas nos dominam, elas nos tornam alguém semelhante a elas, nós precisamos, então, entender como derrubar, como combater essas fortalezas. E é nesse propósito que eu quero, nessa noite, compartilhar com você alguns princípios espirituais. Nesse texto que nós lemos aqui, a libertação, ela não acontece por acaso. Ela acontece com um propósito. E nós olhamos aqui e vemos que ela acontece quando a verdade de Deus entra no lugar onde a mentira construiu a sua estrutura. Olha que coisa séria, querido. Eu quero que você deixe o texto aqui para nós, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nós precisamos entender, querido, que a verdade de Deus, ela precisa ocupar o lugar onde foi construído uma mentira, onde foi construído uma estrutura baseada em conceitos e filosofias humanas. A palavra de Deus diz, destruindo argumentos, ou seja, muitas vezes a nossa vida foi construída em cima de argumentos, de autoafirmação, argumentos de que eu posso, argumentos de que eu sou forte, argumento de que eu herdei isso, argumentos de que eu. E nós esquecemos que Deus é a essência de todas as coisas em nós e através de nós. É por Ele, para Ele, é por Ele todas as coisas, porque se não for nele, por Ele, para Ele, não tem sentido. A vida não tem sentido se a verdade de Deus não trazer luz ao nosso entendimento. Por isso, querido, nós vamos caminhar hoje em 3 princípios espirituais. O primeiro princípio é, eu preciso identificar e expor a fortaleza à verdade. Ou seja, você conseguiu detectar alguma coisa dentro de você que já se tornou uma fortaleza? Você já conseguiu identificar algo dentro de você que você vai olhar para, cara, isso aqui é repetitivo na minha vida. Primeiro passo que eu preciso entender para poder vencer essa fortaleza, eu preciso expor essa fortaleza à luz da palavra de Deus. O que a fortaleza me diz e o que a palavra de Deus me orienta a fazer. E quando eu olho para isso, eu vejo que toda fortaleza se alimenta de mentira que acreditamos como se fosse verdades. Irmãos, e essa é um ponto muito sério para nós cristãos. Tem muitas coisas que nós acreditamos e até temos como verdade, mas que contraria a palavra de Deus. Que contraria aquilo que o Evangelho de Cristo ministra todos os dias. Por isso que quando nós ouvimos alguma palavra que nos confronta, nós falamos, eu não gostei dessa palavra. Por isso que quando nós ouvimos uma palavra que vai no cerne da nossa questão, nós olhamos para... Não gostei do que essa mensagem falou nessa noite. Não foi para mim. Talvez a gente até pense assim, mas se fulano tivesse aqui, seria para ele. Não, querido. É para nós, é para mim, é para você.
Precisamos entender, querido, aquilo que Jesus declara. Ele declarou algo fundamental, algo muito profundo no Evangelho de João, que nós lemos como apenas uma frase, lá em João 8,32. Todo mundo sabe o que tem em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma frase que nós já aprendemos de cor, mas a gente precisa observar algo importante. Jesus não disse que a informação liberta, mas ele diz que a verdade liberta. Muitas vezes, querido, nós temos muitas informações, nós até lemos muitas coisas, até estudamos a Bíblia e obtemos informações, mas a informação em si, ela não vai te libertar. O que vai libertar você é a verdade de Cristo Jesus, que vai confrontar a minha vida, que vai confrontar o meu posicionamento. É a verdade de Cristo que vai confrontar o meu estilo de vida. É a verdade de Cristo que vai confrontar a minha forma de pensamento mundano. É a verdade de Cristo que vai confrontar os princípios que norteiam a minha vida. Então eu preciso entender algo muito sério nessa noite. Eu preciso identificar essas fortalezas que existem dentro de mim e preciso expor elas à verdade. Irmão, e só você pode fazer isso. É você e Jesus, é você e o Espírito Santo. O pastor pode falar aqui a noite toda e se você e o Espírito Santo não tomar um posicionamento, não vai valer nada. Olha bem, a palavra, quando ela vem com a verdade de Deus e confronta a mentira que sustenta as nossas fortalezas, nós podemos então entender que a libertação ela começa quando a pessoa reconhece o problema. Se a verdade é de Deus e ela vem e confronta o meu pecado, o meu posicionamento, eu preciso entender que aí começa o tratamento de Deus. Enquanto a pessoa não entender e não compreender, querido, que ela precisa parar de justificar, precisa parar de esconder, precisa parar de negar, precisa parar de racionalizar. Porque, irmão, nós somos muito racionais, não é verdade? Demais. A gente quer explicação para tudo. Jesus já tinha feito milagres, tantos milagres. E alguém chega para ele e fala assim, olha, se o senhor quer que eu acredite em você, faz um milagre aí e mostra que você realmente é quem você está dizendo. Jesus olha para ele assim, não terá outro milagre a não ser a do profeta Jonas. O povo não entenderam nada. Sabe, tem coisas que Deus não vai nos explicar. Tem coisa que Deus não vai desenhar para nós, querido. Tem coisa que Deus não vai escrever. O ponto 1 é esse, o ponto 2 é esse, o ponto... Não, querido. Tem coisa que está tão explícito que é eu e Deus. Eu preciso entender que não há justificativa, não há como esconder, não há negações, não há nada que eu possa fazer para racionalizar a verdade. Não, meu irmão, a verdade de Cristo, ela é única. E aí eu preciso, então, entender que a fortaleza, ela não pode continuar protegida dentro de mim. O que é uma fortaleza protegida dentro de nós? Eu tenho justificativa para o estilo de vida que eu levo. Eu justifico o meu posicionamento. Eu justifico a forma que eu vivo. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Protegendo a fortaleza que existe dentro de mim. Ela foi criada, é um bichinho de estimação, por isso eu protejo ela. Por isso eu guardo ela com cuidado, porque eu não quero que mexa. Ei, não mexe comigo não. Ei, não mexe com o meu estilo de vida não. Irmão, entenda uma coisa.
nós precisamos estar desnudados diante de Deus. Nós precisamos estar dispostos, se necessário for, deixar Deus nos limpar por completo. Deixar Deus olhar para nós e falar, eu vejo toda a imundícia que está aí dentro. É deixar Deus olhar para nós e falar assim, ei, eu estou vendo o que ninguém está vendo, só eu estou vendo, então deixa eu mexer aí dentro. A única forma, querido, de nós vencermos as fortalezas é deixar o Espírito Santo entrar e começar a limpar de dentro para fora. É deixar o Espírito Santo entrar e começar a mudar o que está lá dentro, tudo que não presta, tudo que não agrada, tudo que causa algum muro que me separa dele, ele quer quebrar, ele quer destruir, mas ele precisa começar de dentro para fora. Porque as estruturas espirituais estão guardadas lá dentro. Outro ponto que você e eu precisamos entender, querido, é submeter a mente ao senhorio de Cristo. Eu acho que esse passo aqui é um passo pesado, porque mexe com a nossa estrutura emocional, mexe com a nossa estrutura psíquica. Parece loucura, mas Deus, ele quer entrar dentro da sua mente e a sua mente precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Ou seja, não é o que o meu corpo pede, não é o que a minha vontade pede, não é o que as minhas emoções estão pedindo, é o que precisa ser feito para que haja sobrevivência. Eu não sei se você já pensou nisso. Talvez a maioria de vocês nunca passaram necessidade, né? Mas quando você está em apuros, você sobrevive com o que tem. Quando não há comida na mesa, você sobrevive bebendo água por alguns dias. Quando não há uma casa para morar, você sobrevive nas ruas. Quando não há um trabalho que você considera digno, você faz um trabalho que você considera indigno. A gente precisa compreender algo muito sério, querido. Ou eu deixo que o Espírito Santo entre na minha vida e mude a minha mente, e mude a minha forma de pensar, e crie uma metanoia dentro de mim, que é uma mudança radical de direção, ou eu vou continuar agindo e me comportando da forma que eu sempre comportei. Quando eu olho para isso, Paulo, aqui ele continua dizendo algo extremamente profundo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é levar cativo, querido? Eu pego, eu aprisiono e eu levo forçado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? A seriedade disso. Paulo está dizendo, ó, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, aquele pensamento, aquela atitude que você quer ter, você pega aquela atitude, aquele pensamento, aprisiona ele e fala assim, não, a palavra de Deus diz isso e é assim que eu vou me comportar. Ou seja, eu pego o meu pensamento e coloco ele no lugar dele e falo assim, não, a palavra de Deus está dizendo assim, e assim eu vou agir. Ou seja, submetendo a minha mente ao senhorio de Cristo. Eu não quero ler a Bíblia, mas você vai ler sim. Eu não quero orar, você vai orar sim. Joelha lá, fica lá. Tem aquele momento que a gente briga com a gente mesmo. Isso acontece comigo de vez em quando. Não sei se é só comigo. Hoje estou muito afim de orar, não, Deus. Vai orar sim, cara. Não, hoje eu estou cansado demais. Se joga aí do lado da cama, fica aí, ajoelhado. Ah, mas eu não sei falar nada. Não precisa falar nada, só fica aí.
E daqui a pouco começa a fluir, querido. Fica ali 10, 20, 30, 40, 50, uma hora. E deixa o Espírito Santo ir quebrando você. Eu quero levantar, não está na hora ainda. Fica aí mais um pouquinho. Mas eu não sei mais o que falar. Não precisa, fica quieto. Eu sei e entendo o seu gemido. Submeter a nossa mente ao senhorio de Cristo. É fazer aquilo que a palavra manda fazer, com vontade ou sem vontade. Não é assim que acontece, querido, quando nós começamos a fazer algo, mesmo que a gente não goste de fazer, a gente faz uma vez, sem vontade, uma, duas, daqui a pouco aquilo se torna um hábito, uma rotina. Aquilo começa a se tornar uma prática, aquilo se torna a nossa identidade, porque você já fez tanto aquilo que você faz de olho fechado. Assim como a estrutura e a fortaleza se forma dentro de nós através de um pensamento, de uma atitude, a nossa conduta, a nossa submissão ao senhorio de Cristo começa também com pequenos pensamentos, com poucas coisas, com a submissão aqui, ouvindo e nos calando, deixando o Espírito Santo fazer. Querido, eu preciso começar a submeter a minha vida a Cristo. Querendo eu ou não, para que as fortalezas dentro de mim comecem a ser quebradas. Sabe, eu gosto muito quando nós olhamos e temos muitas definições de oração, mas tem uma que eu gosto muito, que é a definição de humilhação. Oração é humilhação. Eu gosto muito dessa descrição. Por quê, querido? Quando você está orando, você se ajoelha. A maioria, pelo menos, faz isso. E quando você se ajoelha, você já está dizendo o seguinte: eu me submeto. Você já está dizendo assim: eu sou mais fraco do que você. Você já começa, você já tem a postura de fragilidade, porque quando você está de joelho, quem está acima de você pode te atingir, para o bem ou para o mal. O segundo ponto é, quando você está se ajoelhando, você está dizendo: eu não tenho suficiência para poder alcançar o que você alcança. Por isso, a oração é algo que nos leva não apenas à humilhação, mas à dependência daquele que pode fazer infinitamente mais. Por isso que a minha mente, querido, ela precisa se submeter ao senhorio de Cristo. E o primeiro passo que eu preciso compreender é: eu preciso submeter a minha mente à palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai reorganizar a forma que eu penso. Entende? A palavra de Deus vai reorganizar. Eu aprendi, né, nós falamos aqui mais cedo na escola bíblica, né, eu aprendi dessa forma. Aprendi com meus pais, com meus avós, aprendi, né, com o pastor talvez, aprendi com o padre, aprendi com o mundo. Mas você aprendeu com a palavra de Deus. Você aprendeu com a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, querido, ela tem o poder de reorganizar a forma como eu penso, como eu acho, como eu me comporto, como eu faço as coisas. Um outro ponto que nós já falamos é a oração. A oração, ela realinha o nosso coração ao coração de Deus. E outra coisa, querido, que nós falamos aqui também é a comunhão. Olha bem, querido, a comunhão. A comunhão, ela não apenas nos leva a estar no corpo, mas ela nos leva à libertação, sabe? Porque na comunhão nós somos expostos, na comunhão nós somos muitas vezes confrontados, na comunhão nós somos muitas vezes advertidos. A comunhão, querido, não é só sentar à mesa. Você não senta à mesa com quem você não gosta, com quem você não conhece.
O assentar à mesa é algo muito profundo, mas quando você se assenta à mesa, e principalmente se você está se assentando à mesa de alguém, você está sujeito às normas, às diretrizes daquele que te convidou à mesa. Comunhão é isso. A comunhão, eu vou sentar à mesa, eu vou fazer parte do corpo. E não tem lugar melhor para você ser confrontado, para você ser ajustado, do que dentro do próprio corpo, sabe? O que limpa os teus olhos? A mão que está no corpo. O que limpa as suas sujeiras? A mão que está no corpo. O que te dá direção? Os olhos que está no corpo. O que te transporta de um lado para o outro? Os pés que está no corpo. Você entende a importância de você estar no corpo, querido? Você entende a importância de você estar aqui sempre que for preciso? Você entende a importância de um culto desse aqui, ó, de você estar aqui sendo ministrado, de você estar aqui ouvindo uma palavra, de você estar aqui em comunhão uns com os outros? A gente precisa começar a deixar que a palavra de Deus, essa palavra poderosa, nós precisamos deixar que ela domine a nossa mente pela submissão do senhorio de Cristo. Um outro ponto, o terceiro ponto dessa reflexão, é que nós precisamos exercitar disciplinas espirituais contra a nossa carne. Sabe? Eu acho isso muito difícil. Eu sempre falo que tem fortalezas dentro de nós, que elas só são vencidas com jejum e oração. Eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, muitas fortalezas dentro de mim foram vencidas com jejum e oração. Eu sempre faço, um jejum de 40 dias, todo ano. E como que eu faço? Por que eu faço o jejum de 40 dias durante o ano? Porque tem ainda muitas fortalezas dentro de mim que precisam ser rompidas, que precisam ser vencidas. Não adianta lutar com seus próprios esforços, querido. Não adianta lutar com a sua própria sabedoria. Não adianta lutar apenas com a sua boa vontade. Não vale a pena lutar simplesmente esporadicamente. A sua guerra, ela é contínua. Todos os dias. É um viver diário. Não adianta levantar apenas uma noite e orar e falar, já resolvi meu problema. Não adianta jejuar apenas um dia e achar que está tudo bem. A nossa guerra, ela é contínua e só vai finalizar quando Cristo voltar. Até lá, você e eu estamos na linha de frente. E quem está na linha de frente está suscetível a levar porrada, a ser atacado primeiro. Quem está na linha de frente está suscetível a levar a primeira lança, a primeira flecha. Mas quando eu exercito a disciplina espiritual contra a minha carne, eu não luto com a minha carne, mas eu luto com o meu espírito. E talvez seja esse o entendimento que nós precisamos ter. Paulo aqui ele está dizendo, ele mostra que a batalha espiritual, ela não envolve apenas a nossa mente, ela envolve também a nossa carne. Sabe? Existem fortalezas que estão conectados diretamente com o hábito do corpo. Nosso corpo, muitas vezes, ele é a porta das fortalezas. Uns por excesso, outro por descuido total. Uns porque
acha que vence tudo com a força do braço, outros porque acha que não conseguem fazer nada. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus ele nos dá práticas espirituais poderosas. E entre elas, a oração, o jejum e a vigilância espiritual. Esses 3 pontos, ele nos leva a viver uma disciplina espiritual. Uma disciplina de oração te mantém o seu coração alinhado com Deus. Uma disciplina de oração mantém você alinhado com aquilo que Deus quer. Porque toda vez que eu oro, eu recebo de Deus uma direção. Toda vez que eu oro, eu recebo de Deus um afago. Toda vez que eu oro, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu não sei por onde ir, mas o Senhor sabe, por isso me direciona, por isso me leva para onde o Senhor está querendo. E aí eu começo também a entender o que Deus está falando. Começa a dar sensibilidade. Meus ouvidos começam a ser abertos, meus olhos começam a ser abertos. Eu começo a entender melhor aquilo que é espiritual. E aí vem um segundo passo, que é o jejum. O jejum, ele quebra as fortalezas de dentro para fora. O jejum não é só deixar de comer, irmão, sabe? Às vezes a gente acha que jejuar é só deixar de comer. Vou ficar agora, de meia-noite a meio-dia sem comer nada. Não, querido, não é só isso. Isso faz parte do jejum. Porque quando você se submete à sua carne, não fala assim, ó, minha carne, fica quietinho aí, tá? Você está com fome, mas daqui a pouco tem comida para você. Ah, você está com sede? Calma, daqui a pouco tem água para você. Você começa a doutrinar a sua carne a não fazer o que ela quer, mas o que é preciso fazer. O jejum te traz autoridade e poder. Lembra que Jesus, aquele jovem lunático, o pai dele trouxe para que os discípulos orassem, para que ele fosse curado. E os discípulos oram, e o jovem continua ali endemoniado. E aí Jesus chega e o povo questiona, seus discípulos oraram, mas não conseguiram e tal. E aí Jesus fala assim, até quando eu vou estar com vocês? Será que vocês ainda não entenderam que vocês têm poder, que vocês têm autoridade? E aí quando Jesus chega no particular com os discípulos, e questiona Jesus, mas por que nós não conseguimos? Jesus vai usar a palavra casta. E vai falar assim, não, essa casta, ela só sai com jejum e com oração. Ou seja, essa fortaleza que estava aprisionando este homem, ela só sai com autoridade. E a forma de eu ter autoridade é alinhamento espiritual, oração e poder, submissão, botando a minha carne no lugar dela e dizendo para a minha carne, você não manda em mim. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo esse significado espiritual, eu vou perceber que o Deus que eu sirvo quer me usar para que as fortalezas dentro de mim sejam implodidas e que eu comece a me libertar daquilo que outrora me aprisionava. E querido, você precisa entender que a lógica da carne é eu faço o que o meu corpo deseja. Essa é a lógica da carne. Mas a lógica do Espírito é quando eu levo o meu Espírito a governar sobre o meu corpo. Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Não é o que eu gosto de fazer, mas o que eu tenho que fazer. Não é o que eu apenas quero fazer hoje, mas foi aquilo que eu fui chamado e vocacionado para poder fazer no reino de Deus. Sabe, às vezes, querido, Deus te chamou para ser linha de frente, para ser guerreiro, e você está lá atrás, na última fila. Às vezes, Deus te chamou para poder soprar ali o chofar e dar um grito de vitória, e você fica escondido. Às vezes, meu amado, entenda isso, às vezes Deus nos chamou para poder e nos deu coisas poderosas para nós lutarmos e guerrearmos, mas nós nos acovardamos.
como Saul naquele dia que ele foi coroado. Lembra o que aconteceu com Saul? Deus já tinha ungido ele, dado poder, dado autoridade. E no dia da coroação ele fez o que? Escondeu no meio da bagagem. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, deixa. Não é mais tempo de esconder. Não é mais tempo de ficar lá no meio da bagagem. Você foi chamado para estar na linha de frente. Você foi chamado para botar a sua cara tapa. Você foi chamado para poder segurar o escudo, sabe? E deixe as flechas virem. E deixe as lanças virem. Porque aquele que te chamou é mais poderoso do que aquele que está lançando as flechas contra você. Quando nós olhamos para isso, eu preciso de uma forma muito séria compreender, querido, que eu preciso submeter a minha mente ao senhorio de Cristo. Eu preciso levar cativo as minhas vontades para que quando o Espírito Santo entrar, ele comece a destruir as fortalezas que me impedem de alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim. Sabe, querido, Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em você e através de você. Mas talvez as fortalezas tenham te impedido você de alcançar, de triunfar, de prosperar, de ser o vencedor que Deus te chamou para ser. Sabe? Eu quero nessa noite finalizar esta palavra dando o exemplo de Daniel. Daniel era um jovem príncipe. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém pela última vez, levou ali aquela realeza embora. E Daniel, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 1 e 8, vai dizer que Daniel decidiu firmemente. Olha bem, Daniel ainda não tinha sido levado, não estava ainda na situação de cativo, mas a palavra diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Que é o que eu quero que você entenda nessa noite. Decida de antemão. Decida antes que a pressão chegue. Decida antes que a situação difícil chegue. Decida antes que a luta seja travada. Decida antes que o inimigo arrombe a porta. Decida antes que a casa caia. Decida antes que tudo pareça perdido. Olha quão sério é esta palavra. Querido Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Ou seja, nessa noite eu vou decidir firmemente a não deixar que as fortalezas dentro de mim me impeça de alcançar aquilo que Deus tem separado para mim. Aquilo que Deus tem separado para minha casa, aquilo que Deus tem separado para minha família, aquilo que Deus tem separado para o meu chamado, para o meu ministério, para a minha vida com Ele. Sabe, querido, quando eu decido de antemão, eu estou prevenindo muitas ruínas que poderiam acontecer no meio do caminho, no trajeto até chegar lá. Por isso, nessa noite, meu amado, eu quero que você compreenda essa palavra de uma forma muito didática para a sua vida. Espiritual, mas também didática. Fortalezas não caem apenas com esforço humano. Elas não caem apenas com força de vontade. Elas caem quando 3 coisas começam a acontecer. Quando a verdade de Deus começa a entrar na sua vida de uma forma séria e plena.
quando a sua mente se rende ao senhorio de Cristo e quando o seu espírito governa no lugar da sua carne. Quando o espírito governa, a carne se submete. Se você tem, querido, vivido nesses dias, sido governado mais pela sua carne, pelas suas emoções, essa é a noite onde você precisa começar a mudar esse trajeto da sua vida. E eu quero finalizar orando por você. Quero te dizer que quando nós deixamos essas coisas acontecerem na nossa vida, quando nós deixamos a verdade entrar, na nossa mente se render e o Espírito governar, a estrutura das fortalezas dentro de nós começa a ruir. A mentira começa a perder força. A mente começa a ser renovada. A vida começa a ser restaurada. A vida espiritual começa a ser restaurada. Porque existe uma verdade espiritual muito forte, querido. Onde Cristo reina, nenhuma fortaleza permanece de pé. Onde Cristo está reinando, as fortalezas vão cair. As fortalezas vão ruir. E eu não sei se você identificou, meu irmão, alguma fortaleza na sua vida. Mas eu quero convidar você para ficar em pé nessa noite. E diante desta palavra,